E aí galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e hoje nós vamos estudar Direito Constitucional. Direito Constitucional, essa matéria super importante que cai em praticamente todos os concursos públicos, que cai na OAB, que está todo dia no jornal alguém falando da Constituição. Mas e aí? Afinal, o que é a Constituição? Por que é tão importante? Por que é tão cobrado? Você sabe responder? Se alguém parasse na rua hoje e perguntasse agora, pronto, pá, você saberia? Pois é, eu e você, nós vamos de uma forma bem simples, de uma linguagem bem legal, bem didático, bem leve, a gente vai conversar sobre direito. Por quê? Porque é esse o objetivo do direito, é que as pessoas compreendam e cada vez mais melhorem e saibam conviver com as outras pessoas, respeitando uma série de regras, não porque elas são obrigadas, mas porque elas entendem que aquilo ali é da sua natureza. Ser bom é da sua natureza. Ninguém precisa botar a polícia na sua porta. Você é bom por quê? Porque tem lei para lhe proibir de ser mal? Não, porque você gosta de ser bom. Essa é a verdade. Então vamos embora. Aqui é o Livre Conhecimento Liberta e a aula de hoje é o que é Constituição. Estudar direito é estudar história. Isso por quê? Porque o direito é aquela ciência que está preocupada em resolver os conflitos sociais. Aí você pensa, sociais, a sociedade, que é um grupo de pessoas que se reúnem em determinada cultura, com determinada estrutura política, econômica. Então eu estou falando do quê? Estou falando de história. Essa sociedade está inserida num tempo, numa forma de pensar, numa noção do que é o mundo. Né? Muita gente no passado não sabia o que a gente sabe hoje com toda certeza. Então, estudar direito é compreender. Hoje a gente acha errado você ir por guerra e matar, até hoje acontece, né? Mas naquela época lá atrás, se chegasse um líder religioso e dissesse a você, olha, se você for para a guerra, você vai para o céu, você não ia para a guerra? Você ia para a guerra, entendeu? Então estudar direito tem que botar à parte os nossos preconceitos e entender isso, que é um conjunto de crenças de uma determinada época. E o que é a história como nós conhecemos? A história se divide em pré-história, né? A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea ou Pós-Moderna. Por que é importante entender isso? Eu te peço para depois dar uma pesquisada sobre cada tema desses, né? Depois eu posso até fazer aulas específicas sobre isso. Mas, para que dividir assim? Para você entender que a Constituição, ela não surge lá no homem das cavernas, o cara chega com a Constituição. A Constituição e o direito, ela vai evoluindo à medida que a sociedade vai ficando mais rebuscada. As leis eram feitas entalhadas em pedras, né? Que duravam, até hoje dura, está lá no Museu do Louvre, né? A pedra de Talião, a famosa lei olho por olho, dente por dente, não é? Então tá lá, sobreviveu ao tempo, apesar de não soar muito bem, né? Mas sobreviveu. Então, a sociedade ela vai crescendo e as leis vão ficando mais rebuscadas. Hoje você vê a linguagem num código desse, não é uma linguagem simples para todo mundo entender. Deveria, mas não é. Por quê? Por que será? Aí você se pergunta. À medida que você vai estudando, você vai se perguntando essas coisas. Então vamos falar sobre o período histórico, Idade Média. Por que é tão importante a Idade Média? Você tem que pensar que os poderosos da época, os reis, eles eram donos de terra. E tinham um poder muito forte mesmo, nas mãos da Igreja Católica. Por quê? Porque era uma sociedade teocêntrica, acreditava em Deus assim de uma forma tão forte, mas tão forte, que quando alguém dizia, eu represento Deus, a pessoa ia junto e não questionava. Então, na Idade Média, o poder era dividido entre os reis e a igreja com uma forte pressão, que gerou até as cruzadas. Por exemplo, um papa diz, olha, se você for para a guerra contra os muçulmanos, você vai para o céu, a pessoa ia. Então, o poder da Igreja Católica era extremamente grande. À medida em que ele foi caindo, né, porque nem sempre quem está no poder fica lá para sempre, às vezes acontecem coisas como peste negra, por exemplo, que dizimou um terço da população da Europa, a Igreja Católica não ficou lá, né? Não ficou lá, os padres fugiram, não ficaram do lado da população, né? Uma grande epidemia que houve. Então, à medida em que a Igreja Católica foi caindo, os reis foram ganhando mais poder, criando assim os reis absolutistas, né? Que diziam assim, olha, o Estado sou eu, quem diz o que é certo e o que é errado sou eu. Então,
apesar dos reis estarem lá, a população começou a virar comerciante. Deixaram de morar nos feudos, né, que eram sítios, assim, e começaram a morar nas cidades, viraram comerciantes. Fizeram sua própria renda. Então começaram a questionar. Eu sei que eu não sou de berço de ouro, eu sei que eu não sou um nobre, eu sei que eu não sou da família real, mas eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui gerando meu dinheiro, então eu tenho uma certa moral para dizer também, né, o que é certo e o que é errado. Então as pessoas começaram a mudar a cabeça e chegar num acordo coletivo de que deveria existir um documento que colocasse o poder do rei a favor do interesse do povo. O povo era agora a bola da vez. Era a importância, o principal a ser respeitado era e é o povo. E como é que isso seria possível? Não seria no grito, né? Tinha que ter um documento. Então foi feita a Constituição. Para isso, para quê? Para que o rei ele deveria respeitar sempre a Constituição. Né? Então você pega o poder que é absoluto do rei, você divide, fragmenta, quebra, racha. Agora o rei você vai ter que respeitar o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. O rei, que hoje seria uma figura adaptada à nossa época, seria o presidente. Olha, você que é o carão, aí você que é o manda-chuva aí, olha, você tem que respeitar. Existem outros poderes para te fiscalizar, para dizer o que é legal, porque esses poderes representam a verdadeira soberania que vem do povo. Não é seu não, que você é o rei, você que manda. Não, é o povo que manda. E por que o povo manda? Porque o povo tem direitos e deveres, tem direitos e garantias fundamentais aqui, ó, na Constituição. É só abrir e ler. Eu sei que às vezes é difícil, é chato, dá preguiça, né? Mas, apesar disso, estamos aqui e eu me comprometo a fazer vários vídeos para vocês, destrinchando o que é que tem aqui. Afinal, o que é que ele está falando aqui? Né? O que é que tem de tão bom aqui, de tão importante aqui, que eu não sei. Eu vou dizer a você. Em troca, eu peço somente que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos que aí estão estudando, estão querendo uma vida melhor, estão querendo entender o que é a sociedade, por que fala na Constituição, você viu o que é? Pois é, agora você sabe. E a Constituição é tão importante que as outras normas, por exemplo, os códigos, elas estão subordinadas à Constituição. Um código que vai tratar sobre o direito penal, por exemplo, ele não pode ir de encontro a um princípio ou a uma garantia fundamental que tem aqui. Senão, ele é considerado inconstitucional. Ele é vetado, ele não é respeitado. Pra você ter noção. Então, se você for estudar direito e quiser entender a sociedade em geral, comece por aqui, comece por direito constitucional e comece compreendendo o que é a Constituição. Espero ter ajudado um pouquinho que seja aí nos seus estudos e simbora para os próximos vídeos, que aqui é livre, conhecimento liberta. Valeu! É nóis! Valeu!